Oi, pessoal. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar numa palavra bíblica específica, porneia. E para isso, a gente está se baseando em os materiais que recebemos, uma transcrição de vídeo e um resumo de estudo bíblico. A ideia é entender a visão particular que eles trazem. Exato. É uma perspectiva teológica bem definida nesses materiais. Isso. Nosso objetivo aqui é, assim, desvendar um pouco o que essas fontes dizem sobre porneia, ir um pouco além do que a gente geralmente vê nas traduções, e ver as conexões que eles fazem com idolatria, lá com Gênesis, e o que isso significaria para a vida espiritual, sempre segundo o que está nesses textos, né? Perfeito. E, bom, para começar, é importante dizer que o termo grego original, porneia, ele é bem amplo. Os materiais citam o léxico de Strong, o G4202, né, aquele sistema de numeração, e apontam que cobre, tipo, várias relações sexuais que são consideradas ilícitas, adultério, fornicação. Mas e isso é chave na análise deles. Também é usado de forma metafórica para falar de idolatria, de infidelidade espiritual, sabe? Interessante essa dupla camada. E os textos fazem uma ligação forte com o início de tudo, lá no Éden, né? Com a árvore do conhecimento. A interpretação ali sugere que essa escolha inicial é, meio que corrompeu o coração humano. Sim, exatamente. E para embasar isso, eles puxam Mateus 15:19, onde Jesus fala que do coração procedem maus desígnios, adultérios, porneia. A leitura que esses estudos fazem é que a porneia, junto com outros males, brota desse coração que não foi regenerado. Eles usam a expressão corpo do pecado. Corpo do pecado, como uma natureza já inclinada para o erro, desde a queda. Certo. E tem aquela passagem de João 8, que é bem específica. Jesus confronta os fariseus e eles respondem meio que na defensiva. Nós não nascemos de porneia. Tipo, não somos filhos ilegítimos. Como é que as fontes interpretam essa resposta deles? Então, o argumento ali é que essa defesa, na verdade, acaba sendo irônica. Ela meio que revela a condição espiritual deles sem querer. Ao negarem a porneia física, eles estariam, segundo essa visão, quase que admitindo a ligação deles com o que as fontes chamam de prostituição espiritual. Ah, entendi. A infidelidade a Deus, a idolatria. Exatamente. A aliança deles não seria genuína com Deus. E essa linha de raciocínio também conecta com a questão dos alimentos sacrificados a ídolos. Os textos mencionam Coríntios 10, que associam esses alimentos a demônios, né? Mais uma face dessa idolatria ligada à porneia. Faz sentido, dentro dessa lógica. Essa conexão entre o físico e o espiritual, a idolatria, parece ser o eixo central dessa interpretação. E isso volta a aparecer quando falo do Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, certo? Isso mesmo. Os materiais ressaltam que, nesse concílio, foi pedido aos gentios, aos não-judeus que se converteram, para se absterem de algumas coisas. E uma delas era a porneia. E o ponto que eles batem muito na tecla é outras restrições, tipo as de comida. Paulo depois deu uma relativizada, né? Falou que era questão de consciência. Mas a ordem de evitar a porneia, essa ficou como regra absoluta. As fontes chegam a chamar essa abstenção de o verdadeiro jejum cristão. O verdadeiro jejum. Forte isso. O que nos leva para 1 Coríntios 6, que parece central para eles. Os versículos 13 e 18 são diretos. O corpo não é para a porneia, mas para o Senhor. E quem pratica porneia, peca contra o próprio corpo. E o comando, fugir da porneia. Correto. A interpretação que esses estudos dão é que a porneia tem algo de único. Ela ataca o corpo do crente de uma forma direta. E esse corpo é visto como o templo do Espírito Santo. Então a ideia é que se unir fisicamente a alguém que, na visão das fontes, não pertence a Cristo, seria como profanar esse templo. Profanar o templo. Isso, porque o corpo do outro seria um templo de ídolos, na linguagem deles. E essa união traria contaminação espiritual e, eles argumentam, até consequências físicas, como doenças. Entendi. Fica bem claro o peso que eles dão a isso.
Então, o chamado é para pureza, para ativamente fugir da porneia. E como contraste, eles colocam um modelo do casamento. Um homem, uma mulher, como lá em Gênesis, né? Citando 1 Coríntios 7. Sim, esse é apresentado como o ideal divino. Mencionam de passagem figuras como Salomão, sabe? Com as muitas esposas dele. Isso é visto nessa interpretação como um desvio do plano original de Deus, mesmo que tenha acontecido historicamente. Certo. E também lembram da preocupação de Paulo, lá em 2 Coríntios, sobre encontrar pessoas que não se arrependeram da impureza da porneia. Ok, então, para a gente amarrar um pouco essa perspectiva que as fontes trazem, porneia vai muito além de um ato sexual ilícito. É apresentada como uma questão bem profunda de idolatria, de fidelidade espiritual, e o corpo da pessoa está no centro dessa batalha pela santidade. Exatamente, o corpo é o palco principal, digamos assim. E isso nos deixa com uma questão para pensar, né? Que vem da própria lógica desses materiais. Se o corpo é visto assim, como templo do espírito e como o foco dessa luta contra a porneia, que tipo de atenção a gente deveria dar para a integridade desse corpo, tanto física quanto espiritualmente, e isso pensando em viver uma vida que, dentro dessa ótica específica das fontes, realmente honre a Deus. É algo para refletir.